Com que visão vocês estão encerrando esse ano? Pensa de novo. Com que visão vocês estão encerrando o ano? Houve um planejamento, houve execução, houve as variantes. Como está a visão de vocês para 2026? Estão entendendo? E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que algumas pessoas encerram o ano vai passando, as coisas vão acontecendo, o brilho do olho delas vai se apagando, a expectativa, aquele ímpeto, aquela chama, aquela vontade de fazer, porque deu errado, aí a pessoa desanima. E aí a primeira pergunta é: com que tipo de visão? Como está a sua visão? Sua visão está terrena? Está natural? Sua visão está carnal? Perdeu a espiritualidade ao longo do ano? Porque se ela estiver terrena, carnal, olha o que acontece. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Já havia um tempo que eles estavam no jardim, já havia um tempo que eles estavam vivendo situações, já havia um tempo que as coisas que eles estavam vivendo se tornaram naturais. Olha para mim, por favor, porque isso é importante. Um grande problema que a gente vive é quando as coisas começam a se tornar comum para a gente, natural para a gente, quando não há mais ímpeto, não há mais desejo de ver aquilo, porque eu estou vendo aquilo todo dia. Por que é que um casamento se deteriora? Porque começa a cair na rotina. A mesma coisa, a mesma comida, as mesmas roupas, as mesmas falas, as mesmas brincadeirinhas, os mesmos nãos, os mesmos erros, não há nada de novo, a pessoa não muda. O casamento vai se deteriorando. Relacionamentos vão se deteriorando. A vontade de estar frequentando aquele ambiente vai se perdendo. E a pessoa começa a olhar para quer buscar uma nova perspectiva. Foi o que Eva e Adão começaram a viver. E dependendo do que você viveu, daquilo que você desejou, daquilo que você planejou e não aconteceu, ou porque as coisas aconteceram fora do teu projeto, as variantes foram tão grandes, talvez você esteja chegando ao final desse ano dizendo assim: eu preciso viver algo novo. Só que às vezes esse algo novo que eles estavam vivendo levou-os a viver fora do jardim, fora da promessa. Vocês estão entendendo o perigo de deixar com que perca-se a visão espiritual? Só que foram tantas pancadas ao longo do ano, foram tantos problemas acontecendo ao longo do ano, foram tantas tristezas ao longo do ano, que pode ser que o inimigo se aproveite disso e diga para você: não vale a pena continuar. Não vale a pena continuar investindo nisso, não vale a pena continuar se dedicando a isso, não vale a pena permanecer na mesma posição ou na posição que Deus colocou você, porque você não está vendo que não tem resultado. E aí, se a pessoa tem visão carnal, se a pessoa não tem a visão em Deus, se a pessoa não sabe quem é no reino espiritual, ela entrega a posição, ela entrega o cargo, ela entrega o projeto e vai viver a vida dela. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Por exemplo, todo final de ano nós tínhamos o hábito de fazer uma avaliação interna. Eu pedia os meus liderados, aqueles que trabalham diretamente comigo, para me avaliar. Avalie o seu pastor, nu e cruamente, seja
seja cruel se necessário for. Me avalie. Agora, eu tinha minha junta de liderança. Agora, nós vamos avaliar cada um. E nós nos avaliávamos. Para saber aonde nós acertamos, onde nós erramos. Então, chega nesse final de ano, é normal que a gente faça avaliações. E crie. E aí, eu vi muita gente nessa avaliação de final de ano, chegar assim e fazer assim, ó. Eu não sei se eu tenho uma aqui. Vou simular aqui um cartãozinho. Está aqui minha carta. Não quero mais. Valeu. Deu. Fui. Faz igual um desenho animado, ó. Saída pela direita, saída pela esquerda e abandonava o barco. Por quê? Porque ao longo do ano a visão foi sendo deteriorada. E aí entra a importância de ter uma vida de oração, de saber quem é, para que Deus chamou, aonde você estava e aonde você já chegou. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo, se nós tivermos visão carnal, há uma possibilidade muito grande de viver coisas novas sim, mas fora da presença, fora do jardim de Deus. Segunda situação, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Aí a gente volta para o tema do ano. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se olhava, se entra em Zoar. A terra era bonita, a terra era frondosa, a terra era maravilhosa, antes do quê? Antes do quê? Da correção de Deus. Entende que se a gente sai da visão, porque a gente olha para algo que agora é muito viçoso, é muito agradável, lá está melhor do que aqui. É igual a pessoa da qual eu comprei a casa, ela falou assim, quando está frio em Curitiba, eu vou para onde está quente. Quando está quente, eu volto para Curitiba. Então a gente olha assim às vezes, poxa, eu estou aqui, eu queria estar em tal lugar curtindo um ambiente tal, porque lá está favorável. Muitas das vezes o inimigo vai mostrar para a gente situações mais favoráveis. Por quê? Porque ele quer tirar você da onde? Do centro da vontade de quem? De Deus. Só que aí você precisa entender o que é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Porque o centro da vontade de Deus para Josiliane não é o mesmo centro da vontade de Deus que para Rafaela, que não é o mesmo centro de Deus para o pastor, para o André, que não é o mesmo centro da vontade de Deus para o William, que é o mesmo centro da vontade de Deus para o Tiago. Espiritualmente é uma única coisa, esteja na minha presença, mas individualmente, o que é o centro da vontade de Deus para você? Você precisa saber o que é a vontade perfeita de Deus para a minha vida, aonde Deus quer que eu esteja. Há cerca de uns 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, o William falou assim, pai, eu estava em Santa Catarina, eu acho que eu vou para Curitiba. Eu e a mãe dele, automaticamente, como o pai, o que a gente vai deveria fazer? Vem. Eu falei, você já orou? Você já perguntou para Deus se Ele quer que você esteja aqui? Porque eu não venho para cá para agradar o seu pai, não venho para cá para agradar a sua mãe, porque você vai se frustrar. Aí ele orou e disse, não, depois de um dia ou 2, sei lá, ele falou, não, eu orei e Deus confirmou que era para eu ir, então venha. Está no centro. Porque às vezes, o centro da vontade de Deus para mim, a mãe dele, é que ele estivesse aqui. O centro da vontade de Deus para a vida dele era as pessoas que ele fosse lá para João Pessoa, curtir calor, né, praias lindas lá do Nordeste. Não, a vontade de Deus para ele seria que ele fosse lá para o Canadá, fosse lá para a China. Sim. A gente cria, mas Deus é que sabe o caminho que cada um vai tomar. A igreja está entendendo? Então você precisa entender qual é o centro da vontade de Deus para você. Porque se você sabe que você está no centro da vontade de Deus, os intempéries vão acontecer, as lutas vão acontecer, mas você não vai largar a mão daquilo que Deus confiou na sua mão. Está entendendo?
E aí vamos lá. Então quando Ló, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, ele vai falar porque lá era lindo, porque lá era maravilhoso, só que lá ainda não havia chegado o quê? A mão de Deus. Deus ainda não havia entrado com a sua correção. E ele passou por prova porque foi andar do lado de gente que ia passar por provação. Entenda isso. Talvez em 2027, 2026, você não precisa passar por coisas que o diabo está dizendo assim: faça isso, deu errado naquilo, não sabe do jeito que você queria. Pastor André, sai dessa posição, faz daquele jeito. Olha, tal lugar está te chamando. Você, como eu recebi vários convites aqui, vem para cá, vem ajudar a gente aqui, vem trabalhar com isso. Fulano, olha só, tem um contrato para você, larga isso, vem para cá. Aí você larga a mão, vai para aquele lugar, mas a pessoa você não conhece ela. Aquele estabelecimento você não conhece ele. Aquele lugar de moradia você não sabe o que está para acontecer ali. Mas não, eu vou fazer a minha vontade porque aqui não está favorável, lá está favorável, lá está mais bonito. Aí vai. Ló só passou pelas provas que passou porque foi morar do lado de gente que estava prestes a passar pela correção de Deus. Mas por quê? Porque Ló estava com visão carnal. Estava olhando o mundo de acordo com a ótica humana. Estava se avaliando e projetando o futuro de acordo com o momento. Olhem para mim, por favor. Conselho, não avalie o futuro, não tome decisões futuras, coisas, não é assim, eu vou comer arroz amanhã, eu vou comer macarrão, não é isso. Coisas que vai demandar dinheiro, alianças, aí quando eu digo aliança não é casamento em si, mas alianças de projeção, né, financeira, alianças familiares, fazer aliança com pessoas, baseado no que você está vivendo agora. Nunca faça isso. Não tome decisão, porque é esse momento que eu estou vivendo. Por causa desse momento, fulano se apresentou, me convidou para andar com ele, para andar com ela, para tomar decisão, me convidou para assinar o contrato, você vai lá, eu vou assinar. Porque normalmente a gente se arrebenta no futuro. Está ouvindo? Não tome decisão por causa do momento. Não tome decisão porque você viveu um momento desfavorável. Não faça isso. Mantenha sua mente em quem? Em Deus. Quem eu sou, o que Deus mandou eu fazer. Lembra que eu falei, tem coisa na vida que é prova, tem coisa que é luta. Eu cavei, eu não devia estar em tal lugar, eu não devia estar fazendo tal coisa, isso está dando errado na minha vida. É luta que você está cavando. Não, eu estou fazendo tudo certinho. Deus mostrou que era para fazer desse jeito. Eu estou me dedicando, ou eu estou me dedicando, estou fazendo direito. Tá, mas a coveira está soprando? Opa, isso aqui é prova. O diabo não quer que eu chegue a esse estágio. Então, se você está passando por prova, não mude o foco, porque está passando por prova. Estou se lascando, mas porque eu estou cavando tentação, luta. Então aí não, eu vou mudar de situação. Mas para você tomar uma decisão baseada decisões certeiras, você precisa saber, eu não estou agindo com visão carnal. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus mandou fazer, eu estou fazendo certo. Então, baseado nessa situação, eu vou tomar essa decisão mais acertada. Até aqui, amém? Amém. Josué capítulo 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-o, tomei-o e eis que então escondi na terra, no meio da minha tenda e a prata por debaixo dela. Onde está escrito isso? Josué capítulo 7, versículo 21. De quem eu estou falando? De Acã, pecado de Acã. Que Deus havia falado, não tome despojo dos seus inimigos. Você vai lá e vai destruir tudo, você vai lá e vai acabar com a raça daqueles homens
vimos lá, não como despojo. Não traga para a tua vida coisas que são consagradas a ídolos. Não traga para a tua vida costumes que eu não me agrado. Não traga para a sua vida coisas que vai tirar você do centro da minha vontade. Acã foi lá, olhou, gostou, igual a Saúl. Olhou, vacas bonitas, estátuas bonitas, ouro, vou levar para minha casa. Problema. Por causa dessa atitude de Acã, Josué perdeu uma batalha que era praticamente vencida. Mas por que ele venceu? Por que ele perdeu? Por que morreram muitos homens naquela batalha? Porque um no meio do exército, e aí eu vou trazer um no meio da casa, um na sua casa, levou para a sua vida, levou para o seu quarto, levou para a sua vida cotidiana coisas que não agradavam a Deus, coisas que Deus proibiu que nós trouxéssemos para a nossa vida, porque a visão é carnal, é aquela velha coisa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, todo mundo está usando, eu vou usar também. Isso é normal no meio secular, eu vou trazer para a minha vida também. Está agindo como todo mundo. E aí, quando todo mundo for corrigido, o que acontece com a gente? A gente é corrigido junto. Ou a nossa casa não precisava estar passando por uma determinada prova. Tem coisa que a família vive porque o marido não está na presença. Tem coisa que a família vive porque a esposa não está na presença. Tem coisa que a família vive porque o filho não está na presença. Até está de corpo presente, mas o coração não está em Deus. Acã estava no meio do exército. Acã estava no meio do povo de Deus, mas o coração dele não estava obediente ao Senhor. Ele olhou para as vantagens. E aí o Espírito Santo fala para mim e para você aqui hoje, se em algum momento o inimigo tem falado para você, olhe para as vantagens que se apresentam para você do outro lado, hoje o Senhor está falando, não olhe para as vantagens como o homem natural olha, porque nem sempre aquilo que é vantajoso agora será vantajoso no futuro. Talvez aquilo que seja motivo de alegria e gozo agora vai ser para você, vai ser motivo de tristeza e penúria para a sua família no futuro. Então, o segredo, ter visão espiritual. E quais são os perigos de ter uma visão carnal? Olha lá, Mateus capítulo 5, verso 28. O que fazer se a pessoa está com a visão carnal? Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado inteiro aonde? No inferno. É melhor não conquistar coisas que a tua carne está pedindo, do que conquistar as coisas que todo mundo está vivendo, as coisas que a sua carne deseja, e por causa dessas coisas, eu e você, nós iremos parar no inferno. Tem horas na vida que é melhor não desfrutar de algumas coisas do que participar, ou desejar, tomar para si, ou continuar fazendo porque os meus olhos gostam disso, e a gente perder a comunhão com Deus. Eu acho que de tudo, o que mais importa para a gente é mantermos comunhão com o Senhor. Porque, vamos colocar assim, ainda que a gente não seja rico, isso aqui é passageiro. Ainda que a gente não tenha o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho do mundo, a melhor filha do mundo, ainda que eu não tenha o melhor pai, a melhor mãe do mundo, mas eu sou obediente, então o que é meu no mundo espiritual da eternidade está garantido. Eu não vivo aonde eu queria,
Eu ainda não como aquilo que eu gostaria de comer. Eu ainda não me relaciono com o tipo de pessoa que eu gostaria de me relacionar. Talvez é melhor não se relacionar com aquele tipo de gente, comer aquele tipo de comida, andar daquele jeito que os nossos olhos pedem, do que comer, do que se relacionar, do que se vestir e perder a comunhão com o Senhor. A igreja está entendendo isso? Mas pode ser que por causa de tudo que você viveu ao longo do ano, a sua visão tenha ficado um pouco curva. Pode ser que por tudo que nós vivemos ao longo deste ano, a nossa visão tenha ficado um pouco curva. Porque é assim, ó, tá aqui o Thiago, Muay Thai, né, que você está lutando. Thiago entrou felpudo no tatame, tomou um shot, tá ligadão, tomou ali um maca peruana com guaraná em pó, Coca-Cola, tá? Tinhando, entrou no tatame ligado. Deu o primeiro, deu o segundo, não esperava, tomou uma. O que acontece, Thiago? Lona. Tomei o dor. Onde que eu estou? Eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes na caminhada, a luta está tão ferrenha. O inimigo sabe onde bater. E ele bate onde você não está esperando, que você fica meio tonto no meio da caminhada. Aí assim não é. E olha que a gente tomou umas pancadas que caraca. Eu nem mereci essa pancada. Nem precisava, Nem precisava. Pô, a gente está treinando, rapaz, não é a Vera. O que houve, rapaz? Tá com raiva? Mas o inimigo está sempre com raiva da gente. O diabo nunca está treinando com a gente. Deus às vezes está treinando com a gente. Ele dá uma paradinha, né? dá um impom, dá um vazare. Deus às vezes treina com a gente. Cara. O diabo nunca está treinando. Ele está sempre a vera. E na caminhada, na hora que você toma uma voadora, você fala assim, rapaz. E alguém tem que ir lá e pode ser que na caminhada você tenha perdido a visão por um momento. Estou chegando no final do ano, dizendo assim, rapaz, que ano difícil. Que ano difícil. E aí o Senhor precisa restaurar a sua visão. Talvez seja essa a situação hoje. Eu preciso disso. Quando eu digo que eu sei quem eu sou, que eu sei para onde tenho que ir, o que eu tenho que fazer, eu sei. Mas significa que as pancadas às vezes não doem. E você tem que buscar tomar um monster para lá, vamos para mais um round, porque vai começar mais um round. Mais um. 26 está chegando. E aí, tem que tomar um monster do Senhor. E aí, olha aí. Segunda Reis, capítulo 6, verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deles, para que veja. E o Senhor abriu o olho do moço, ou abriu o olho da igreja, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou para Deus abrir os olhos de quem? Geazi, que estava olhando o momento, estava olhando a situação, a dificuldade. E cada um sabe a dificuldade que está vivendo. O contexto era o mesmo. Olha para cá, por favor. Eliseu estava denunciando as posições, os ataques, as estratégias de guerra que o exército inimigo estava preparando contra Israel. Ele preparava para vir pela direita, Eliseu falou, está vindo pela direita, e aí volta, vai para a esquerda, olha, está vindo na esquerda agora. Aí o exército inimigo, o rei inimigo, rapaz, o que está acontecendo? Tudo que eu amo contra Israel está dando errado.
profetinha lá que denuncia a nossa posição. E aí mandaram o exército inimigo contra Eliseu. E aí veio, cercaram o monte, cercaram a casa de Eliseu. Como a nossa vida às vezes é cercada. Como às vezes na vida você diz, rapaz, o que foi que eu vi para vir tanta gente contra mim? O que está dando errado? É porque Deus te escolheu para denunciar a posição do inimigo. Dá para dar glória a Deus por isso? É porque Deus te escolheu para denunciar a posição do inimigo na vida do marido, do filho, da esposa, lá no trabalho, no meio da família. Deus te escolheu. Tu está denunciando, quando você dobra o joelhinho e Deus fala com você, você fala, fulano de tal, olha, entre em oração porque o diabo está preparando para você e a pessoa abre a guarda, se prepara para a pancada ou para guerrear. De novo ela denunciou o que eu ia fazer, não está dando certo. Manda atrás dele, manda mais atrás dela. E você fica pensando, meu Deus, por que é que eu estou vivendo por isso, passando por isso? É porque Deus te escolheu. Levanta a mão e dá glória e diz, Senhor, eu sei que estou passando porque sou escolhido do Senhor. E aí quando estava passando a mesma coisa, Eliseu e Geazi, os dois estavam vivendo no cerco. O que acontece? Só que um estava vendo carros de fogo, o outro estava vendo problema. Como é que você está vendo o final do teu ano? Você está olhando só para as dificuldades ou está olhando para o Deus que guarda você nas suas decisões? Você está olhando para as lutas que você viveu ou para o Deus que trouxe você até aqui? Você está olhando para as lutas que o diabo preparou para você, o cerco que ele preparou para a tua casa, ou você está olhando para o Deus que vai enviar socorro para você e para a sua casa? Como você vê a vida, a maneira como você vê a situação vai ditar o que você vai fazer em 2026. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, abra os teus olhos. Olha com os olhos de Deus, não olha como o mundo olha, não olha como os Geazis da vida olham. Tem gente que vai andar com o profeta, eu já disse aqui, Geazi andou com o profeta vários e vários anos e nunca se tornou um profeta, porque não tinha visão espiritual, não era espiritual, não obedecia, não andava de acordo com o ensinamento do seu líder. Já falei para vocês, eu sou experimental. As pessoas eu sou experimentado na batalha. Escuta o que o líder está falando, faz como o líder está ensinando. A situação é a mesma. A diferença, se você vai tomar a decisão certa ou errada, é como você olha para a vida, como você olha as circunstâncias. Para quem você está olhando? Você está olhando para o diabo, você está olhando para o inimigo, você está olhando para os teus opressores, para a situação, ou você está olhando para o Deus que te chamou? Porque se Deus te chamou, Ele te garante. Dá para dar glória a Deus por isso? Não interessa a tranqueira que o diabo armar contra você, Deus vai lá e quebra tudo. O Deus que você vai lá e quebra tudo. Levanta a tua mão, glorifica o Senhor, diga, Senhor, eu estou te servindo. Então diga, Senhor, desce com o teu braço forte e quebra tudo. E Deus quebra. Se você estava pensando que vai fazer ali, Deus não tem muita pena de pedir para Deus quebrar, não. Eu não tenho. Seja quem for, Senhor quebra. Porque enquanto você estiver ali, eu pudo, podendo, mandando. Por que é que tem uma determinada pessoa, até hoje no Brasil hoje, que está mandando e desmandando? É porque a igreja ainda não orou, e falou assim, quebra, Jesus. Quando a igreja se reunir e orar, quando a igreja se esquecer placa e falar, Jesus, quebra. Você quer solução na sua casa? Não é para quebrar pé de ninguém não, tá? Ela vai ficar com dúvida. Nós não oramos não, tá? Mas assim, você quer ver a pessoa buscar Deus? É na prova. As pessoas vão lá e quebra. Não é quebrar a pessoa, vai lá, tira o conforto. Tira o confortinho, Senhor. 10 segundinhos de falta de ar, Senhor. 10 segundos de falta de ar. Olha por mim. Deus me chamou aí. Eu prometo, Senhor, se eu me tirar dessa situação, eu vou ser crente. Eu não volto mais a
Então a situação é a mesma. O problema é a maneira como nós olhamos para a situação. Geazi estava olhando e vendo carros inimigos, a infantaria inimiga, a cavalaria inimiga. Eliseu estava olhando e vendo o quê? O exército do Senhor. E aí a oração dele foi: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima. Depois vocês leem lá a passagem. Está lá em Josué. Onde que eu li? 2 Reis, capítulo 6. Leia lá o final dessa história. Então hoje, qual é a minha oração? Que o Senhor abra os olhos de vocês. Que o Senhor abra o olho da igreja. Amém? Amém. Outra coisa, a gente caminhar para o final. Visão restaurada. Porque olhar para trás impede progresso. Se você olhar que deu errado, se você olhar o que você planejou e não conseguiu, se você olhar que as variantes te impediram de estar onde você queria hoje, e você fala assim: eu não vou fazer mais nada, está olhando para trás. E olhar para trás impede o progresso. Como, pastor? Em Gênesis, capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertido o que? Numa estátua De sal. O Senhor está falando para a igreja aqui hoje: olha para frente. Independente do que você vai viver, independente do que você viveu, independente do que você vai viver em 2026, não olhe para trás. Amém? Amém. Sempre à frente. Sempre à frente. Sempre à frente. Está caindo fogo lá atrás. Não me interessa, estou indo para frente. Estão me chamando lá atrás. Volta para frente. Para frente. Amém? Amém. Projeto de vida. Olha para cá, projeto de vida. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu planejei que ano que vem vou estudar, que ano que vem vou fazer faculdade, que ano que vem vou abrir minha empresa, que ano que vem vou fazer uma aliança tal, que no ano que vem, orou, Deus confirmou, começou o ano, vai dar certo de início. Não vai dar certo de início, mas o que você vai fazer? Não olhar para trás. Não olhar para trás. Senhor, eu orei, eu pedi, o Senhor confirmou, eu vou para frente. E o Senhor vai me garantir, porque é o Deus que nós servimos. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos garante. Amém? Eu posso ter um para isso? Amém. Só que para isso você precisa saber o quê? Qual é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Qual é o centro de Deus para a tua vida? Porque se você for viver o centro da vontade da vida do outro, até aqui, amém? Amém. Então olhar sempre para trás, porque olhar para frente, porque olhar para trás impede o progresso. Olhar para Cristo. Números capítulo 21, verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, essa pessoa vivia. Essa serpente de metal que está aqui em Números capítulo 21 foi uma representação de Cristo pendurado numa cruz. Já viram essa passagem? Já leram essa passagem? Tá? O povo havia se rebelado, falado mal de Moisés por causa da murmuração. Aí Deus permitiu que as serpentes entrassem no meio do arraial, ou seja, problema, enfermidade, lutas, né? E aí as pessoas iam sendo picadas e iam morrendo. E aí Moisés foi orar ao Senhor e Deus deu a direção para ele: faz uma serpente de metal, coloca na haste, porque todo mundo que pecar, todo mundo que murmurou, todo mundo que estiver fora da visão, se olhar para a serpente, será salvo, ainda que seja picado. Era uma representação, uma tipificação de Cristo, trazendo para os nossos dias hoje, tá? Se na caminhada, se ao longo de 2026 alguma coisa começar a dar errado, se ao longo de 2025, por causa de algum problema, algum erro que você cometeu, as coisas deram errado, olha para Jesus. Se conserta com Jesus. Coloca a vida na mão do Senhor Jesus.
Se alinha com o Senhor, Jesus. Porque se nós se alinharmos com o Senhor, todas as vezes que nós nos alinhamos com o Senhor, para a nossa vida vem o quê? Salvação. Amém? Amém. Até aqui, amém, igreja? Amém. E João 3,14. E como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Evangelho. Tipificação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou a cada um de nós, para que tivéssemos o quê? Vida eterna. Vida eterna. E João 10, parte B, completando aqui, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E eu declaro no nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus, recebe aí, que no ano de 2026, você terá um ano abundante na presença do Senhor. Eu declaro que com a visão restaurada no Senhor, com a visão aplicada no Senhor, com a vida no centro da vontade de Deus, a igreja escolha vai viver a plenitude do Espírito Santo, a plenitude financeira, a plenitude da paz em família, a plenitude do crescimento espiritual, a plenitude do crescimento em números, a plenitude do crescimento intelectual. Eu declaro no nome de Jesus que 2026 será um ano de abundância na vida de cada um de vocês e na vida daqueles que vocês ministrarem a partir de hoje. Porque eu libero sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, tá? A unção, a autoridade. Levante suas mãos, coloque as mãos sobre a vida de alguém que vocês amem, que vocês amam, e declare na vida delas como profeta de Deus, como eu sou boca de Deus na vida de vocês, seja vocês na vida de alguém quando saírem daqui. Declare que em 2026, pela misericórdia, a graça, a unção do Senhor, se a pessoa estiver com a vida no centro da vontade de Deus, ela vai viver um ano de abundância, em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, Deus quer que tenhamos uma visão restaurada, uma visão em Deus, que nós não olhemos para as dificuldades, que nós não olhemos para trás, que nós não almejamos coisas que o inimigo coloca à nossa frente, porque se nós andarmos no centro da vontade de Deus, nós vamos viver o melhor do Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem. Tinha mais um texto, mas não precisa. Que o Espírito Santo do Senhor traga a sua memória aqui agora. Eu queria que você fechasse os olhos. Que o Espírito Santo do Senhor traga a sua memória aqui hoje. Aquilo que te dá esperança. Aquilo que Ele falou com você em oração. Aquilo que Ele disse que Ele ia fazer na tua vida. Aquilo que Ele disse que Ele ia fazer por intermédio da tua vida. Que talvez ainda não tenha acontecido. Mas se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo de acontecer, ou porque Deus está preparando você ainda. Então não esmoreça, que você traga a memória aqui nessa noite, da onde Deus te tirou, o que Ele colocou no teu coração como um projeto de vida, como um projeto de pessoa, como um projeto financeiro, como um projeto familiar. Que o Espírito Santo traga à tua memória hoje o que Ele colocou de força dentro de você, sabedoria dentro de você, graça dentro de você, e como Ele trouxe você até aqui. Traga a memória agora no nome de Jesus. E eu queria que você recobrasse suas forças agora, sentado de olho fechado. Fale com Deus: Senhor, se eu cheguei até aqui é porque o Senhor me trouxe, mas eu sei que aqui não é o meu lugar, eu não vou ficar estagnado nessa posição, eu vou mais adiante, eu vou fazer algo mais excelente, eu vou fazer algo mais profundo, eu vou ser mais ousado em 2026, eu vou ser ousado, eu vou usar as armas que o Senhor me deu, e vou usar direito a partir de agora, porque eu entendi quem eu sou no reino espiritual. Eu sei que o Senhor tem comigo no mundo, eu sei que o Senhor tem comigo no meio da família, eu sei que o Senhor tem comigo no teu evangelho. Diga para Deus aí agora, eu quero que você ore, fale com Deus. Eu sei que as adversidades da vida foram grandes, muitas foram as provas que você
eu renovo as tuas forças nessa noite, para você encerrar esse ano dando honras, dando glórias a mim, porque eu, Senhor, sou Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o Senhor pelo que o Espírito Santo está fazendo você lembrar aí nessa noite. Aleluia. Você tinha motivo para estar triste, você tinha motivo para estar desanimado, desanimada, mas o Senhor te renovou dia após dia. Só você sabe o que você viveu ao longo desse ano, só você sabe que a luta que foi para chegar até onde você chegou. Ninguém te apoiava, ninguém te entendia, ninguém te ajudava, mas Deus disse: vai nessa tua força, porque eu garanto você na caminhada. Eu não sou homem para mentir para você, e não sou filho do homem para desistir daquilo que eu falei para você. Deus te trouxe até aqui, está dizendo para você que agora levanta a tua voz, glorifica o meu nome, porque enquanto você glorificar o meu nome, eu vou exaltar o meu nome na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é contigo, igreja. Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, irmão. Deus é com você que está ouvindo essa mensagem de casa nessa hora. Deus é com você. Acredite, 2025 vai acabar, mas as promessas de Deus na sua vida não se encerram com um ano. Que o Senhor renova suas forças aqui hoje e diz para você: mantenha o foco em Deus. Renova a tua visão em Deus, porque Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Amém? Aplauda o Senhor.